Escorpião, antes de continuar ouvindo isso, respira lentamente, porque existe uma razão para você ter chegado aqui hoje. Talvez você ache que foi apenas curiosidade. Talvez tenha pensado que era só mais um vídeo aparecendo no momento certo. Mas no fundo, bem no fundo, você já sentia que alguma coisa estava tentando chamar sua atenção. E não começou hoje. Isso vai acontecendo há dias, talvez há semanas, talvez há muito mais tempo. Presta atenção. Você começou a perceber sinais estranhos ao seu redor. Pequenas coincidências parecem insignificantes para qualquer outra pessoa, mas para você carregam um peso diferente. Horas iguais aparecendo repetidamente. Sonhos que voltam sempre para o mesmo lugar. Portas antigas. Corredores escuros. Pessoas da sua família surgindo em silêncio dentro desses sonhos, olhando para você como se soubessem algo que você ainda não descobriu. E quando você acorda, aquela sensação continua, como se o sonho não tivesse terminado completamente. Escorpião, você sente isso, não sente? Essa inquietação difícil de explicar. Essa energia estranha no peito durante a madrugada. Essa sensação de que algo está acontecendo escondido atrás da realidade comum. Talvez você tenha tentado ignorar. Talvez tenha dito para si mesmo que era cansaço, ansiedade, imaginação. Mas sua alma sabe que não é isso. Porque Escorpião percebe aquilo que os outros não conseguem ver. Você sente mudanças antes delas acontecerem. Você percebe a energia do ambiente segundos antes de entrar nele. E nos últimos dias, alguma coisa mudou drasticamente ao seu redor. Existe uma presença energética caminhando perto de você. Não necessariamente ruim, mas intensa, antiga, silenciosa, como se uma porta invisível estivesse começando a se abrir lentamente no seu caminho. E o mais estranho, quanto mais você tenta seguir normalmente, mais os sinais aparecem. Você reparou como certas conversas parecem interrompidas quando você chega perto? Como algumas pessoas evitam certos assuntos na sua frente? Como existe um silêncio estranho dentro da própria família? Presta atenção nisso, porque o universo raramente envia sinais sem motivo. E você não está vendo isso por acaso. Escorpião, existe uma verdade escondida perto de você há muito tempo. Uma verdade tão antiga que acabou enterrada dentro da rotina, das mentiras repetidas e dos silêncios familiares. Mas certas energias não conseguem permanecer escondidas para sempre. Principalmente de alguém como você. Você nasceu com uma conexão espiritual profunda. Mesmo quando tenta agir racionalmente, sua intuição continua enxergando o invisível. E é exatamente por isso que sua energia começou a despertar agora. Talvez você tenha sentido vontade de se afastar de algumas pessoas recentemente. Talvez tenha ficado mais silencioso, mais observador, mais cansado emocionalmente sem entender porquê. Isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. Seu espírito está percebendo movimentos energéticos acontecendo ao seu redor antes da sua mente conseguir compreender. Mas há algo que você ainda não percebeu. A origem dessa energia não vem de fora. Ela está ligada à sua própria história, à sua família, ao seu passado. Escorpião, alguém escondeu uma verdade importante de você. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica sustentar esse segredo. Talvez você sempre tenha sentido que alguma peça da sua vida parecia fora do lugar. Como se existisse uma parte da história que nunca foi totalmente explicada. Uma conversa interrompida. Um assunto evitado. Um olhar estranho durante reuniões familiares. Você lembra disso, mesmo sem perceber. Porque sua alma registrou tudo. E agora, algo começou a ativar essas memórias energéticas. Presta atenção nos detalhes dos próximos dias. Objetos antigos reaparecendo. Nomes surgindo inesperadamente. Pessoas entrando em contato depois de muito tempo. Fotos, mensagens, sensações estranhas ao tocar determinadas coisas. Nada disso será coincidência. Existe uma energia tentando conduzir você até uma revelação. E essa revelação está ligada a uma fortuna presa no seu caminho. Mas não pense apenas em dinheiro. Essa fortuna representa algo muito maior. Representa oportunidades que foram bloqueadas. Representa um destino que deveria ter chegado até você há anos. Representa uma força que tentaram esconder de você. Escorpião, você já percebeu como sua vida parece avançar e travar ao mesmo tempo? Como certas portas quase se abrem, mas algo acontece no último momento. Como relacionamentos importantes desaparecem de forma estranha. Como oportunidades surgem e depois evaporam sem explicação. Isso não aconteceu por acaso. Existe um bloqueio energético antigo conectado ao seu nome. E alguém sabia disso. Alguém muito próximo. Talvez essa pessoa nunca tenha imaginado que você despertaria espiritualmente. Talvez acreditasse que você continuaria duvidando da própria intuição para sempre.
mas sua energia mudou, e o universo começou a movimentar peças silenciosamente. Escorpião, existe também uma presença observando você de longe. Alguém pensa em você constantemente. Alguém sente culpa quando lembra do seu nome. E você provavelmente sentiu isso suficientemente sem entender. Aquela sensação repentina de saudade. Um aperto estranho no coração. Um sonho intenso envolvendo alguém do passado. Não foi imaginação. Foi conexão energética. Porque existem fios invisíveis ligando pessoas que ainda possuem assuntos inacabados. E no seu caso, existe algo muito maior escondido atrás dessa conexão. Presta atenção. Você vai começar a notar mudanças estranhas nas pessoas ao seu redor. Algumas ficarão mais nervosas perto de você. Outras tentarão se aproximar novamente sem motivo claro. E haverá alguém, especificamente alguém da família, que demonstrará um desconforto silencioso ao perceber sua mudança espiritual. Como se essa pessoa soubesse que você está perto demais da verdade. Mas isso ainda não é a parte mais assustadora. Porque o que está preso no seu caminho não é apenas uma revelação. É uma energia antiga tentando finalmente encontrar você. E quando ela chegar, uma verdade impossível de esconder começará a sair da escuridão. Escorpião, existe uma razão para o seu coração ter acelerado no final da última mensagem. Sua energia reconheceu algo, mesmo antes da sua mente compreender completamente. Porque algumas verdades não chegam através da lógica, elas chegam através da sensação. E agora, o universo está tentando fazer você enxergar aquilo que permaneceu escondido durante anos. Presta atenção. Você começou a perceber mudanças estranhas nas pessoas ao seu redor. Não começou? Olhares rápidos desviando quando você entra em um ambiente. Silêncios desconfortáveis. Respostas incompletas. Como se certas pessoas tivessem medo de dizer algo na sua frente. Isso acontece porque sua energia mudou. Escorpião, você está mais forte espiritualmente agora. E quando alguém desperta dessa forma, as máscaras ao redor começam a enfraquecer. Existe alguém pensando em você neste exato momento. Alguém que tentou seguir em frente, mas nunca conseguiu apagar sua presença completamente. Talvez essa pessoa tenha desaparecido da sua vida de maneira repentina. Talvez tenha criado distância sem explicação clara. Talvez tenha fingido indiferença. Mas tudo isso era apenas proteção emocional. Porque no silêncio, essa pessoa continua ligada a você. Existe um fio energético entre vocês. E esse fio nunca foi cortado. Você sentiu isso recentemente através de sonhos, lembranças inesperadas ou aquela sensação estranha que alguém estava tentando alcançar você energeticamente. Não ignore isso, porque quando duas energias continuam conectadas por tanto tempo, é porque existe algo inacabado. Mas aqui está o primeiro twist. A pessoa que parecia fria, talvez tenha sido manipulada contra você. Presta atenção nisso. Existe influência de terceiros nessa história. Palavras escondidas, mentiras sutis, informações distorcidas. Alguém interferiu silenciosamente na conexão entre vocês. E agora o karma começou a se mover. Escorpião, existe inveja ao seu redor. Mas não aquela inveja óbvia que aparece através do confronto direto. É uma inveja silenciosa, pesada, disfarçada de preocupação. Talvez você conheça alguém que sempre diminui os seus sonhos com frases aparentemente inocentes. Alguém que sorria, mas nunca comemorava verdadeiramente suas conquistas. Essa pessoa percebe algo em você que não você percebeu completamente ainda. Sua força espiritual. Porque mesmo depois de tantas dores, você não se tornou vazio. Você se tornou mais profundo. E isso incomoda pessoas energeticamente frágeis. Presta atenção nos ambientes que drenam sua energia ultimamente. Existem lugares onde você entra imediatamente sem cansaço, dor de cabeça, ansiedade sem motivo. Isso não é coincidência. Seu espírito está reagindo a energias escondidas. E existe uma presença específica observando você em silêncio. Talvez pelas redes sociais, talvez através de outras pessoas, talvez apenas energeticamente. Mas essa presença sente medo do seu despertar. Porque quando Escorpião descobre a verdade, nada permanece oculto por muito tempo. E isso ainda não é a parte mais importante. Existe uma porta começando a abrir no seu destino. Uma oportunidade. Algo parecia perdido. Algo que deveria ter chegado até você muito antes. Mas havia um bloqueio. Um bloqueio criado por silêncio familiar, manipulação emocional e energia acumulada durante anos. Escorpião, alguém da sua família carrega um peso enorme dentro do coração. Essa pessoa sabe mais do que demonstra. Muito mais. Talvez você já tenha percebido certos comportamentos estranhos, mudanças repentinas de assunto, reações exageradas quando determinados temas aparecem. Sua intuição nunca errou sobre isso. Existe uma verdade escondida ligada ao seu passado.
E ela envolve escolhas feitas sem você saber. Talvez relacionadas a dinheiro. Talvez relacionadas à herança. Talvez relacionadas a oportunidades que desapareceram misteriosamente da sua vida. Mas existe algo ainda mais profundo. Essa verdade afetou não apenas sua vida material. Ela afetou sua energia emocional. Por isso você passou tantos anos carregando sensação de atraso. Como se estivesse sempre quase chegando onde deveria. Mas alguma coisa puxasse você para trás. Esse bloqueio não nasceu dentro de você. Ele foi criado ao redor de você. E agora está começando a quebrar. Presta atenção nos próximos encontros. Você perceberá nervosismo em alguém específico. Talvez mãos inquietas. Olhar perdido. Mudança no tom de voz. Porque essa pessoa sente que você está perto demais da verdade. E aqui vai o segundo twist. A pessoa que você acreditava ser a origem do problema, talvez também tenha sido manipulada. Sim, existe alguém mais antigo nessa história. Alguém que construiu silêncio durante muitos anos. Alguém que controlava informações dentro da família. Alguém que escolheu esconder algo para manter poder, controle ou benefício próprio. E sabe o que é mais assustador? Essa pessoa nunca imaginou que o karma voltaria tão forte. Escorpião, o karma não chega gritando. Ele chega silenciosamente, abrindo portas, revelando conversas, fazendo verdades escaparem sem controle. E é exatamente isso que começou a acontecer ao seu redor. Talvez você ainda não tenha percebido completamente, mas pessoas próximas estão emocionalmente desorganizadas ultimamente, porque energias escondidas começam a perder estabilidade quando alguém desperta espiritualmente. E você despertou. Você começou a enxergar além das palavras, além das máscaras, além das histórias repetidas durante anos. Presta atenção. Existe também alguém arrependido. Muito arrependido. Essa pessoa pensa em procurar você, em dizer algo, em revelar uma parte da verdade, mas sente medo. Medo da sua reação. Medo de perder você definitivamente. Medo de encarar tudo aquilo que tentou esconder. E isso muda tudo. Porque durante muito tempo você acreditou que estava sozinho, mas havia pessoas observando silenciosamente sua dor. Algumas sentindo culpa, outras sentindo inveja, outras com medo da sua transformação. Escorpião, sua energia está entrando em um ciclo raro de revelação espiritual. Os sinais aumentarão, sonhos ficarão mais intensos. Você começará a lembrar de detalhes antigos esquecidos há anos. E haverá uma conversa inesperada muito em breve. Talvez aparentemente simples, talvez rápida, mas ela abrirá uma porta impossível de fechar depois. Porque uma frase específica será dita, e quando você ouvir essa frase, algo dentro de você vai despertar imediatamente. Como se todas as peças começassem finalmente a se encaixar. Mas existe um detalhe que ninguém contou para você até agora. A fortuna presa no seu caminho ainda está ligada ao seu destino. Ela nunca desapareceu. Ela apenas ficou esperando o momento em que você estivesse forte o suficiente para descobrir a verdade sem se destruir emocionalmente. E esse momento chegou. Só que existe um último segredo escondido atrás de tudo isso. Um segredo capaz de mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria história. E quando ele vier à tona, alguém ficará sem saída. Escorpião, chegou o momento de ouvir a verdade que sua alma tentou revelar durante todo esse tempo. Presta atenção, porque depois disso, você nunca mais verá a sua própria história da mesma maneira. Durante anos, você acreditou que estava apenas enfrentando dificuldades normais da vida. Pensou que os atrasos eram azar, que as perdas eram coincidências, que certas dores simplesmente faziam parte do destino. Mas agora você começa a perceber algo muito mais profundo. Havia uma energia tentando manter você adormecido. Uma energia construída através de silêncio, medo e manipulação emocional. E sabe por que isso aconteceu? Porque desde o começo, sua presença carregava algo raro. Você nasceu com uma força espiritual que outras pessoas nunca conseguiram compreender completamente. Enquanto muitos quebram diante da dor, você atravessa a escuridão e renasce. É por isso que Escorpião assusta tanta gente sem perceber. Sua energia revela verdades escondidas. Sua presença obriga máscaras a caírem. E pessoas que vivem sustentadas por mentiras sentem medo quando alguém como você desperta. Presta atenção nisso. A grande verdade escondida não era apenas sobre dinheiro, herança ou oportunidades perdidas. Era sobre controle. Alguém tentou controlar o rumo da sua vida silenciosamente. Talvez através de decisões tomadas sem você saber. Talvez escondendo informações importantes. Talvez manipulando emoções dentro da família para afastar você do caminho que deveria seguir. Mas existe algo que ninguém conseguiu destruir. Sua conexão espiritual com o próprio destino. Porque mesmo perdido, você continuou sentindo.
Mesmo machucado, você continuou avançando. Mesmo sozinho, você nunca deixou de procurar respostas. E isso muda tudo. Escorpião, o universo começou a remover o vão da sua frente. Por isso você sentiu tanta confusão recentemente. Seu espírito estava atravessando uma transição energética profunda. A antiga versão de você está desaparecendo. E uma nova energia começou a nascer dentro da sua alma. Talvez você tenha chorado sozinho sem motivo claro. Talvez tenha sentido vontade de desaparecer do mundo por alguns dias. Talvez tenha sentido raiva de pessoas que antes você tentava compreender. Tudo isso fazia parte do despertar. Porque algumas feridas precisam finalmente ser vistas antes de cicatrizarem. Mas aqui está o twist final. A pessoa que mais escondeu a verdade de você também vive presa dentro da própria culpa. Sim, enquanto você carregava dor, essa pessoa carregava medo. Medo de que um dia tudo viesse à tona. Medo de perder o controle. Medo de olhar nos seus olhos e perceber que você finalmente entendeu tudo. E sabe o que começou a acontecer agora? A energia dessa pessoa começou a enfraquecer. Porque o karma chegou até ela. Não através de punição imediata, mas através do peso da própria consciência. Escorpião, ninguém consegue fugir eternamente da verdade. E ninguém consegue bloquear para sempre aquilo que o universo reservou para você. A fortuna presa no seu caminho nunca desapareceu. Ela apenas aguardava o momento em que você estivesse espiritualmente forte o suficiente para recebê-la sem se perder. Porque imagine se tudo tivesse chegado antes. Você talvez ainda estivesse cercado por pessoas erradas. Talvez ainda dependesse emocionalmente de quem manipulava sua energia. Talvez ainda não tivesse despertado para a sua verdadeira força. Agora é diferente. Agora você consegue enxergar. Preste atenção nos próximos 3 dias. O universo enviará um sinal muito claro para confirmar tudo isso. Pode ser uma ligação inesperada, uma mensagem durante a madrugada, um nome reaparecendo, um sonho extremamente real, ou até uma conversa aparentemente comum que revelará detalhes importantes sem querer. E quando isso acontecer, você vai sentir imediatamente. Seu corpo inteiro reconhecerá a verdade antes mesmo da sua mente aceitar. Escorpião, não tenha medo do que será revelado, porque aquilo que vem à luz agora não chegou para destruir você, chegou para libertar você. Durante muito tempo você carregou dores que nem pertenciam completamente à sua alma. Carregou pesos familiares, segredos antigos, energias acumuladas por gerações. Mas o ciclo termina em você. Você foi escolhido para quebrar aquilo que ninguém antes conseguiu enfrentar. E é exatamente por isso que sua caminhada foi tão difícil. Pessoas comuns não atravessam as batalhas espirituais que você atravessou. Pessoas comuns não sobrevivem às perdas emocionais que você suportou em silêncio. Mas você sobreviveu. E não apenas sobreviveu, você se transformou. Escorpião, existe uma luz começando a crescer ao seu redor agora. Talvez ainda pequena, talvez silenciosa, mas extremamente poderosa. Você começará a perceber mudanças rápidas na própria energia. Mais clareza, mais intuição, mais força emocional. E certas pessoas desaparecerão naturalmente da sua vida. Não tente impedir. Algumas conexões precisam acabar para que sua verdadeira fortuna consiga finalmente encontrar você. Porque aquilo que está vindo agora exige espaço, exige verdade, exige renascimento. Presta atenção. Você não foi traído porque era fraco. Você foi atacado porque carregava algo valioso. Você não foi atrasado porque não merecia. Você foi protegido até o momento certo. E esse momento chegou. Nada pode parar. Nem inveja, nem manipulação, nem silêncio familiar, nem energias negativas escondidas. Por quanto mais tentaram apagar a sua força, mais intensa ela se tornou. Esse é o poder de Escorpião. Transformar dor em despertar. Transformar perda em força. Transformar escuridão em renascimento. E agora, finalmente, você está prestes a recuperar aquilo que sempre pertenceu à sua alma. Presta atenção ao último sinal. Quando você terminar este vídeo, haverá uma sensação diferente dentro do seu peito, como se alguma coisa tivesse sido despertada. Não ignore isso, porque sua intuição já sabe. O portal começou a se abrir, e depois dessa abertura, sua vida jamais voltará ao que era antes. O universo te escolheu.